essa é uma mentalidade e acaba sendo um problema. O que nós começamos a fazer? Abrir mão desse princípio e lançar essa responsabilidade para a mão do Estado, de uma maneira geral. Né? Ou da igreja também. Exatamente, da igreja como instituição. Isso. Então, chega, e eu vivi muito isso, algumas vezes, as crianças no estacionamento da igreja, a mãe já mandava logo, né? Soltava a mão dos meninos e falava com eles, sobe logo para a salinha. Então, eu pastorei a igreja que eu tive alguma resistência com isso quando eu comecei a falar para que as crianças ficassem no período de louvor junto com os pais na igreja. Porque senão outro dia que não tinha salinha, você não conseguia fazer nenhuma outra atividade, porque os meninos não estavam acostumados com aquele ambiente. Entendi. E ficavam ali, né? E realmente... Não estavam educados para aquele momento, não estavam né? prontas para aquele lugar. Né? E tem isso. Então a gente precisa entender isso, assumindo essa responsabilidade e não transferindo essa responsabilidade. A superproteção também traz a criança Exatamente. mal educada, porque ele vai fazer, vai falar assim, minha mãe vai me cobrir, vai. Eu lembro uma criança que falou comigo assim, minha mãe é barraqueira. Ela falou, minha mãe é barraqueira, vai chegar aqui e vai resolver isso. Isso na igreja, entendeu? Então ela já tinha essa visão da mãe dela, quer dizer, não tinha educação nenhuma. Então a criança, como se diz, eu posso fazer qualquer coisa que ninguém vai falar nada, minha mãe vai chegar e vai fazer barraca. Então isso aí é um conceito que passa para a criança também, que ela já cresce pensando nessas coisas, né? Isso é uma barreira muito grande. E como educar se você não foi educado? Aprenda, né? Deixa eu ler um versículo aqui que vai responder isso aqui. Diz aqui o versículo de Salmo 32, o versículo 8. Excelente. Né? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então, assim, essa é a perspectiva de que porque eu não recebi dos meus pais, que não receberam dos meus avós, que não receberam dos meus bisavós, não quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa ou vou repetir as mesmas coisas que eles fizeram ou deixaram de fazer. Não. No Senhor é tudo diferente. Né? Eu posso depender e crer e descansar que o Senhor vai exercer exatamente isso. Ele vai me instruir o caminho que eu devo seguir, o caminho que eu devo caminhar. Existem as Escrituras, existe um manual a ser seguido e mesmo assim ainda nós temos a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus que nos instrui, né, diante de todas as situações que nós enfrentamos na nossa vida. Alguém já, por acaso, você que está nos assistindo, já nasce, já aprendeu a ser pai? Você já nasceu sabendo ser mãe? Você já nasceu sendo pastor? Você já aprendeu tudo isso? Não, a gente precisa aprender. Não tem receita também não. E não tem receita também não. Tem lá a receita. Exato, o que de repente funcionou com o Guerra não necessariamente vai funcionar comigo, ou com o certeza. Rogerinho, ou com você. Então, ou seja, pode ser princípios, óbvio, os princípios vão nos nortear. Mas não quer dizer que aquele método vai funcionar com todos. Não, são realidades distintas, as pessoas são diferentes, pensam diferente, as estruturas familiares são distintas. Então, tudo isso é o quê? Aprendizado. E aí a gente crendo aqui que o Senhor vai nos instruir, não é? Você tocou num salmo muito interessante, o 32, e ele faz uma advertência que eu quero conectar com uma fala sua antes, que é o fato de sermos ensináveis. O Salmo 32, ele nos exorta a ser ensinável, a não sermos como a mula. Então, é muito interessante porque se você não foi educado, mas você precisa ser, e o Senhor vai fazer isso. Amém. Porque mesmo que tenhamos que ser como mula, onde ele pega o cabresto da nossa vida, porque assim é que funciona. Põe o cabresto e é aquele negócio na boca, e por isso é que a mula muda de direção. A pessoa que está dirigindo, guiando a mula, ela puxa o cabresto, e quando puxa, o ferro machuca por dentro da boca. Então, para não machucar dentro da boca, ela então vira a direção. Como ela está de viseira, ela só enxerga aquilo que está na sua frente, ela vai na direção que ela está enxergando.
Então, é exatamente essa a ideia. Então, precisamos ser ensináveis, precisamos estar disponíveis para que o Espírito Santo nos eduque, nos ensine, porque senão o mundo vai ensinar, Deus vai permitir e vai doer muito. E depois né, tem a questão da educação, né, a pessoa educada e o respeito também. Eu lembro de um caso, uma situação do senhor, que ela era vendedor e ele chegou numa empresa e ele foi vender e o diretor da empresa falou com a secretária: eu não vou atender, senhor. Aí a secretária falou com o diretor, falou: não, eu espero. Na hora que ele tiver tempo, ficou lá sentado, o cara muito educado e tudo. Aí a secretária falou: o moço está aí esperando ainda. Aí ele falou: não, deixa ele esperando lá. O cara ficou um tempão, depois falou: manda ele entrar. Aí ele entrou, tirou o cartãozinho e falou: minha empresa é essa e tal. Aí o diretor pegou o cartãozinho, rasgou na frente dele, falou: não quero comprar nada na sua mão, e jogou na mesa. Ele falou: meu senhor, meu cartãozinho custou dinheiro. Eu pago para fazer o cartãozinho. Aí ele tirou R$1 e falou: tá aqui, ó. R$1, tá pago seu cartãozinho. Ele pegou outro e falou: meu cartãozinho custou 50 centavos, então vou dar ao senhor outro de troco. Nossa, deu outro cartão. Aí o cara falou: não, Muito senta bom. aí, eu vou comprar na sua mão. Nossa! Ele desarmou ele. Que lição de vida, né? Ele falou: senta, eu vou comprar na sua mão. Então, muitas vezes, né, se a gente souber, a gente quebra até a outra pessoa com a educação. Né? Vai impactar de uma forma de educação. Então, eu vejo que isso aí ajuda bem o ser humano a caminhar. Eu lembrei do versículo: a palavra branda, ela desvia o furor, Isso, né? E essas coisas tira a pessoa, né, aquele senso da educação. Se você quiser mandar uma pergunta, né, compartilhar uma situação, 3209-3301, opção 1 é o nosso CAT. 3209-3301, opção 1 é o nosso CAT. Você pode, né, tá mandando aqui. Fiquei pensando também que a gente poderia estar conversando, às vezes, né, os pais, eles dão a educação, né, colocam na escola, se sacrificam, né, para dar uma boa escola, uma boa educação, mas às vezes acha que só essa educação intelectual é suficiente. Acho que a gente podia falar um pouquinho da importância da educação intelectual, da educação espiritual, né, porque elas andam juntas e às vezes o pai, ele acha que isso não é suficiente, né? Acha que a intelectual, simplesmente ela vai ser suficiente para a vida do filho dele. Eu acho que falta limites, entendeu? Uma coisa que falta na questão da criação, limites. Então, hoje né, os limites estão sendo tudo, né, estourados, as pessoas não estão nem aí, não querem nem saber, não obedece, o pai aceita tudo. A gente trata muitas vezes as pessoas na área de cura interior porque não tiveram limite. Aí chega na igreja, converte e começa a ver que dentro da palavra de Deus tem os limites. Isso. Você entendeu? E limite é bom, porque traz liberdade pra gente. Pois é, mas, cara, as pessoas vieram de lá sem nenhum. Exatamente. E cai na igreja, e aí? Aí como é que fica isso? Como é que você vai ensinar a pessoa? E começa a ter bloqueio, começa a não aceitar autoridade, não ficar submisso. Por quê? Não tiveram limites lá e agora não quer ter também na igreja. Aí não quer aceitar autoridade, não quer obedecer, não obedece líder, obedece ninguém. Você entendeu? Mas a palavra de Deus vai criar um limite para essas pessoas. Até onde você deve caminhar. Você está em pecado, você tem que consertar. Você entendeu? Você não pode ser assim. Você tem que mudar a sua forma de ser. Você tem uma nova pessoa. Né? Se tornar uma nova pessoa é difícil, não é tão fácil assim não. Você tem que mudar um monte de coisa na sua vida. Isso aí vai trazer da criação. Se a pessoa teve limites na criação e tudo, ele vai ter muito mais facilidade na conversão dele e na igreja. Tem pessoas que você pega assim, uma facilidade, se torna líder, é fácil de trabalhar e tudo, é educado. São transformadas rapidamente, são né? rapidamente. Por quê? Porque eles vieram de uma criação. Bom, nessa questão que você falou, e não de escola, né, que isso aí a pessoa tem que fazer mesmo, mas de dentro de casa.
princípios, né? Princípios, Às vezes a você falou pessoa, tudo, ela, princípios. né, ela não é cristã, mas ela tem princípio. Tem gente que tem princípios. E tem uma questão que é o que acontece hoje. Por que nós vemos hoje um índice altíssimo de violência nas salas de aula? Principalmente de alunos para com professores. Né? Onde que eles aprendem isso? Será que a escola, só a escola que traz estabelece esse princípio e ensina a ser assim? Não. Nós estamos vivendo uma realidade onde os lares estão completamente desestruturados. Nós vivemos em uma realidade de um pré-anarquismo na nossa sociedade que leva com que as pessoas simplesmente elas não tenham respeito algum com os limites, não é? E nem tampouco os limites das outras pessoas. Eu acho que as pessoas elas são obrigadas a fazer e cumprir as suas vontades. Não é? Então, é isso que nós temos percebido aí nos noticiários. E você, como professor aí durante muitos anos, sabe que quanto é difícil, né, para um professor ter que lidar com essas situações, né? Não só se preocupar com a questão do aprendizado, do conteúdo que está sendo trazido, mas principalmente na vida dos alunos. Né? A questão Qual que é a faixa etária que você dá aula? Eu trabalhava de quinta até o pré-vestibular. Então pegar uma turma boa. Só turminha. Primeiro grau, primeiro e segundo grau. Mas a questão que você coloca, Carol, com relação à educação, existe uma educação formal e uma educação não formal, ou que a gente poderia chamar de educação informal. No caso, isso vai acontecer não apenas nas instituições educacionais, como escolas, mas também dentro da nossa própria estrutura de igreja. Nós temos uma estrutura de uma educação formal, até mesmo dentro das nossas igrejas. Nós temos cursos, nós temos escolas dominicais, escolas de férias, né? Seminários, retiros, que têm um propósito de estar trazendo uma educação formal dentro de princípio, dentro da visão bíblica, né? Uma educação bíblica, né? Um conhecimento bíblico. Mas essa educação formal, ela não é completa e nem é suficiente. Por quê? Porque é necessário uma outra educação, que é uma educação informal, que é exatamente aquela que nós temos no nosso contato do dia a dia, quando nós estamos repetindo e estabelecendo padrões, repetindo comportamentos. Então, eu estou olhando o exemplo. O exemplo, ele não é formal, mas ele me ensina. Claro. Entendeu? Então, na questão da educação dos pais, a educação dos pais, ela é muito mais informal do que formal. Não era assim antigamente. Antigamente, a educação era um dever da família. A família também fazia esse papel de transmissão de conhecimentos, né? Hoje, o Estado assume essa parte da educação formal. E aí nós deparamos com aquela situação que o Rogério acabou de dizer. A pessoa tem um certo nível de informação nos relacionamentos dentro de casa e ele vai levar esses relacionamentos, né, que é da comunidade, que é da família, para dentro da escola. E aí nós temos pais violentos, alunos violentos, né? Pais barraqueiros, né? Minha mãe é assim, né? Quebra tudo. Minha mãe é barraqueira. Entendeu? E alunos que realmente não respeitam a autoridade dos professores. Por quê? Porque sabe que a qualquer momento a mãe vai chegar na porta da escola e vai armar escândalo, e a gente vê isso com muita frequência. Isso não é uma coisa isolada, não. A gente vê isso com muita frequência. E é interessante que a gente não vê isso apenas em escolas de periferia. Sabe? Não é apenas em escolas. Isso. A gente é importante vê isso falar em isso. todos os níveis, porque eu trabalhei com classes A, B, C, D. Né? Já trabalhei em favelas e já trabalhei nas melhores escolas de algumas cidades que eu já morei. E eu sei exatamente o que é isso. Né? Então, às vezes chega lá, há 10 anos atrás, chegava com um carro importado na porta da escola para fazer barraco.
Entendeu? Para proteger o filho que estava errado e que foi, por estar errado, Disciplinar. disciplinado na escola.